Boa noite, Deus abençoe o seu coração. Como é bom estar com você mais uma vez, hoje dia 25 de abril de 2020, para mais um encontro Evangelho com Paixão. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, boa noite Rose, Val, Boxer Rick, Alexandre, Deus abençoe vocês. Hoje a gente vai bater um papo muito especial com um convidado queridíssimo, e é muito bom ter você se aproximando da nossa roda de conversa. Boa noite, Mila. Que bom ter você aí. Beijo nas crianças, beijo em Sami. Fernandinha, companheira de todas as lives, boa noite. Boa noite, Val, Nana. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre a beleza do Evangelho e a beleza da compaixão em tempos de pandemia. E vai ser muito bom ter esse bate-papo com você, na companhia do nosso querido, que acabou de entrar, o pastor Neil Barreto, que eu já vou com meu querido, aguardando o nosso convidado de honra desta noite, para esse tempo de conversa em torno do Evangelho e em torno da compaixão de Jesus de Nazaré. Regina, Lu, estou na área. boa noite. Que coisa boa! Seja bem-vindo, meu querido. Que alegria poder ter você com a gente. Tudo jóia. Obrigado por aceitar o convite, meu queridão, viu? Prazer. Deus te abençoe. Eu não tinha opção de dizer não. Como é que eu ia dizer não para um convite desse? Não tem jeito. Você é um príncipe. Eu fiquei pensando, pastor Neil, que hoje pela manhã era para a gente tomar café juntos e você embarcar de volta para o Rio de Janeiro. Olha como é a vida, né? E eu devia estar, portanto, em Fortaleza. Gente, olha, lá no Ceará, terra do Carlinhos Queiroz, macho rei. Pois é, mas não nos faltará oportunidade, certamente. De forma alguma. O convite já foi, inclusive, renovado para os dias 12 a 15 de novembro, e se Deus permitir, a gente vai poder estar juntos. Muito obrigado, querido. Amém. Eu queria orar prazer. junto, prazer todo nosso. Queria orar junto com você, orar por você, pela sua casa, e aí a gente começa nosso bate-papo, tá bom? Senhor, obrigado por esse encontro, obrigado por esse tempo, obrigado pelo teu evangelho, que continua sendo a mais bela notícia de toda a história. E por causa do evangelho, a gente pode enfrentar um tempo tão estranho como esse, seguros em teus braços de Pai. E em nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção sobre o pastor Neil, sobre a casa dele, sobre a Igreja Batista Betânia no Rio, sobre tudo, Senhor, que diz respeito à vida do teu filho. Obrigado por esse tempo e por tudo que o Senhor tem dado ao pastor Neil, e ele tem compartilhado de maneira generosa e abundante, e tem abençoado tanto a tua igreja, o teu povo. Que essa noite não seja diferente, que esse tempo de conversa seja regado pela presença do teu Espírito, semeando esperança no nosso coração. Oramos com muita gratidão, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus. Amém, meu querido. Eu quero dedicar, pastor Neil, essa live ao coração de Daniel, membro da nossa igreja, um jovem de 32 anos. Ele te acompanha há muito tempo. Ele é seu fã de carteirinha. Algumas curiosidades suas vão aparecer aqui na live. Você nem vai acreditar que a gente aqui na Bahia sabe dessas coisas. Isso tem a ver com o Daniel, que te acompanha, que ora por você, que tem sido muito abençoado. E Daniel, Beijo, Daniel. Beijão, Dan. E Daniel tem uma característica particular, por conta de uma diabetes tipo 1. Ele perdeu a visão. Hoje ele é voluntário num projeto social chamado Casa da Vida, e ele tem servido a Deus com muita alegria, e ele está muito feliz com essa oportunidade de ter você falando com a gente. Então, um beijo para Daniel, e te dou um abraço de Márcio e Mona Lisa, membros da igreja. Eu perguntei para Márcio, que também te acompanha muito, faz alguma pergunta aí para eu fazer para o pastor Neil. Aí ele disse, não, só transmita o nosso abraço e a nossa gratidão para o pastor Neil. Legal. Deixa eu mandar um abraço para o Daniel, então. Fica à vontade. Daniel, deve estar ouvindo a gente, né? Com certeza. Então, Daniel, Deus te abençoe, muito obrigado pelo seu carinho, e lembra de mim nas suas orações sempre, viu? E o dia que você quiser fazer uma visita à Igreja Batista Betânia, saiba que aqui nós temos audiodescrição. Então você vai sentar no nosso salão, vai botar um fonezinho no teu ouvido
e vão descrever o culto para você todinho. Aqui tem não só Libras para o surdo, como tem audiodescrição para o cego. Que maravilha, que coisa boa. Parabéns, meu querido pastor. Você dispensa apresentações, mas eu queria fazer isso. Pastor Neil é teólogo, é filósofo, tem formação aí na área da psicologia, psicanalista clínico, estudou também, foi diplomado em altos estudos e política e estratégia pela Escola Superior de Guerra, fez parte do Exército Brasileiro, pastor desde 1992 da Igreja Batista Betânia, no Rio de Janeiro, casado com Andréia e pai da Tamara e Thaís. É isso mesmo, pastor? É você mesmo? É isso mesmo. Eu só esqueço das minhas formações, que eu não falo disso quase nunca. Eita, coisa Sou boa. pastor, pastor marido e Maravilha, pai. Acabou. maravilha. E filho de seu Adão e de Dona Geralda. Pelo amor de Deus, esses aí são. Meu pai, Ah, você fala nele, eu me emociono. Meu pai e minha mãe, oh, cara. olha, olha. Eu tive um pai que quem me acompanha já me ouviu falar. Melhor crente que eu já vi na minha vida. Eu cresci e o meu sonho, sabe qual era, Simval? Hum, Conhecer o Deus de meu pai. que coisa Qual que é o linda, sonho? Eu queria conhecer o Deus de meu pai. que Eu acho que coisa linda. poucos filhos têm esse privilégio, brother. Assim, Adão Verdade. Barreto, lembrou Que coisa bem? bonita. E olha que interessante. Eu soube que ele aposentou e queria morar ali em torno das praias de Macaé, e pouco tempo depois ele faleceu. Isso gerou uma crise cruel no seu coração, inclusive uma briga com Deus. Vamos começar Sim. falando então um pouquinho disso, já que isso mexeu assim com o seu coração. Rapaz, isso foi um divisor de águas da minha vida, assim, muito grande. Ah, meu pai morreu tem 25 anos. Portanto, quando ele morreu, eu tinha um pouco mais de 26, 27 anos, né? E eu tinha acabado de chegar nessa igreja e o início de um ministério muito traumático, muito, muito. E um lugar onde eu não queria estar, uma igreja que eu não queria pastorear, um povo que eu não tinha no meu coração. Eu fui com faca no pescoço, sabe como é que é? Deus falou, tu vai. E eu disse, eu não vou. Ele disse, tu vai. Eu fui. Já aí 30 anos esse ano, pra você ter uma ideia. Hoje é a igreja do meu coração, assim. Mas meu pai foi minha ovelha, então ele sempre foi meu esteio, meu herói, sabe? Eu queria, como eu te falei, eu queria conhecer o Deus do meu pai. A intimidade com ele era tão grande. Meu pai era tão simples, tão gentil, tão manso. A relação com Deus era tão, tão linda. O cuidado dele com as coisas da igreja, ele era diácono, tesoureiro. A, a seriedade com que ele tratava as coisas da igreja, horário, reunião, culto, silêncio, reverência. Pô, aquilo me fascinava, rapaz, assim. Aí eu crescendo, eu me lembro disso como se fosse hoje. Falei, esse Deus de meu pai deve ser muito maneiro, cara. Eu quero Que conhecer coisa Deus. linda. Que Eu lindo. conheci Deus aos 17 anos de idade. Eu fui criado na igreja. Meus amigos todos se batizaram com 7, 8, 9, 10 anos. E eu falei, eu não, cara, eu não vou batizar, eu quero saber desse negócio de morrer e nascer de novo. Eu quero conversão. Aí me diziam, não, Neil, quem nasceu na igreja vai direto. É assim mesmo. É quase que hereditário. Eu falei, não, não quero não, Uhum. cara. Eu quero morrer, irmão. Eu quero nascer de novo, tal. Aconteceu aos 17 anos. Vou para o seminário aos 18 e aos 22 eu já sou pastor. Tomo posse na igreja, meu pai morre, cara. Assim, meu pai é policial federal aposentado, aposentou-se muito cedo, que ele ganhou um tiro no dedo e aposentou-se com 20 e poucos anos. Ele entrou e aposentou. Foi para a iniciativa privada, trabalhou 40 anos e aposentou. Olha, E reuniu os 5 filhos, eu sou o caçula deles, né? Falou, ó, comprei uma casa em Macaé, na frente da praia, vocês estão criados, vamos viver o restinho da nossa vida lá em Macaé, na praia, e durante o fim de semana vocês revezam, cada vez vai um lá. Pô, ficamos felizes, cara. Meu pai começou a fazer reforma na casa, quando deu 30 dias, meu pai morre. Ele não muda para Macaé. Paz, caramba. assim, eu sou o caçula, foi quem ficou mais tempo Ai, em casa. Cara, eu piro, eu piro. Assim, é como que se Deus tivesse traído meu pai. Eu era muito jovem ainda, né? Eu falei, meu Deus, meu pai trabalhou 40 anos, ia morar na praia e agora o senhor tira. Rapaz, foi uma revolta, para resumir
a Sim. história. Eu me lembro que eu fiz o culto do meu pai. No culto de meu pai tinha mais de 2.000 pessoas, cara. Gente. Eu nunca vi um enterro com tanta gente. Muito querido, muito querido. E eu fiz o culto de meu pai, todo mundo chorando, menos eu, pastor, batista, é, homem de Deus. Mas dentro de mim, o filho estava revoltado. O pastor firme, todo mundo chorou, mas lá dentro de mim, Silval, meu desejo era pegar no colarinho de Deus, cara. Assim, tem gente que se escandaliza, Imagino. sabe quando eu falo isso? Como quem está diante de um velhinho, pô, como é que o senhor fez isso com meu pai? Ele merecia aquela casa em Macaé e tal. Pô, rapaz. Bom, fiz o culto, sério que foi lindo, parabéns, Neil, parabéns, parabéns, mas dentro. Bom, naquela Dilacerado. noite não chorei, naquela noite eu durmo, no dia seguinte eu não acordo. Aliás, acordo, mas meu corpo está duro. Eu não mexia nenhum músculo do corpo, só os olhos. E aí eu fiquei preocupado, minha esposa mais ainda, que ela não conseguia me mover. E eu falei, fique tranquilo, meu corpo está chorando, ontem eu não chorei. E isso é somático. Me dá 2 Dorflex. Eu vou descansar mais um pouco, daqui a pouco meu corpo relaxa. Quando ela me deu os 2 Dorflex, eu dormi e tive um sonho. Olha. Nesse sonho eu estava sentado na rua onde nós fomos criados, ainda não tinha asfalto, eu estava escrevendo no chão, vem um homem de branco lá de cima, um velho, barba branca, senta do meu lado e eu estou chorando, escrevendo no chão. Ele senta do meu lado, nunca vi, ele diz, Neil, você está chorando? Aí eu falei, pô, quem é Hum. você? Não, não importa, você não me conhece, mas eu te conheço muito bem. Eu falei, mas de onde que você é? Eu sou daqui mesmo. Ué, se você é aqui do bairro, sabe que meu pai morreu. Meu pai é conhecido no bairro inteiro. Ah, o Adão? Claro, eu sei que ele morreu. Eu falei, então, por isso que eu tô triste. Mas você tá triste porque teu pai morreu? Eu falei, tô. Pô, mas você não tem razão para estar triste. Eu falei, como não? Aí eu levantei com raiva. Eu falei assim, pô, meu pai comprou uma casa em Macaé, ele trabalhou 40 anos, criou 5 filhos, ele merecia aquela casa em Macaé. Aí o cara diz assim, teu pai não merecia uma casa em Macaé. Pô, eu Gente. peguei no colarinho dele, né? Quem você pensa que você é, rapaz? Para falar que meu pai não merecia aquela casa em Macaé. Ele falou, teu pai não merecia uma casa em Macaé. Meu pai merecia uma mansão no céu. Uau. O seu amor por ele é muito pequeno, Neil. O meu é maior. Coisa linda. Você não está chorando porque teu pai morreu. Você está chorando porque você empobreceu. Você chora por ti, por si, e não pelo seu pai. Seu pai morreu em Cristo. Ele está bem. Console-se. Acordei. Quando eu acordei, cara, chorando de alegria e consolo, e pela misericórdia de Deus me permitir pegar no seu colarinho. Puxa vida. Ainda que num sonho. Ali eu descobri, cara, que Deus é mais humano do que todos os humanos que eu já conheci na minha vida. E como o Coisa amor dele extraordinária. é empático. Isso é marcante na minha vida. Meu pai foi exemplo para mim até na morte, esse negócio Que tremendo. coisa. Que Nunca coisa. mais, nunca mais vi a morte da mesma forma depois daquele dia. Que coisa linda. E eu quero te Muito lindo. agradecer por essa partilha, porque eu também sou filho caçula. Eu perdi o meu pai, eu tinha 6 anos de idade. Meu irmão, que está aqui com a gente assistindo a live, tinha 8, minha irmã tinha 10 anos de idade. Minha mãe ficou viúva com 35 anos de idade e é viúva até hoje, linda, Dona Marina. E eu carrego o nome do meu pai, Simvaldo, e a saudade é grande. Eu aprendi que saudade é um amor que dói. É um amor que dói. Mas que bom E é que um a gente tem privilégio. um Deus. E é um privilégio. É um Privilégio. privilégio. Só deixa saudade porque foi amado e amou, né? Isso é Exatamente. maravilhoso. E esse Deus do seu pai, que se revelou a você de maneira tão linda, nos legou o Evangelho. E eu queria te perguntar isso, depois de ouvir essa experiência tão extraordinária acerca de um Deus que é bom e sabe amar e que visita a nossa dor, e nós estamos vivendo num tempo de muita dor. Então conta pra gente, Neil, o que é o Evangelho e como levar esse evangelho em meio a um tempo tão caótico como o nosso. Como anunciar esse Deus de seu Adão no mundo de Rapaz, cabeça para baixo. o meu pai era o homem mais calado, Olha, tímido.
que eu já conheci. E meu pai me apresentou o evangelho sem usar a boca. A vida dele me encantou. Então, quando eu penso em evangelho, Silval, eu penso na boa nova que chegou quando a vida tinha se tornado insuportável. Por isso que a Bíblia diz que foi na plenitude do tempo. Essa boa nova não podia chegar depois, porque seria tarde demais. Não podia chegar antes, porque seria cedo demais. Ele chegou quando Deus entendeu daqui para frente seria insuportável para vocês. Então eu vou lhes dar uma nova vida. Eu vou lhes dar a oportunidade de ver uma nova vida. Porque o que o pecado fez com a humanidade não dava mais para consertar. Tinha que morrer e nascer de novo. Não tinha mais jeito. Essa boa nova. Esse mesmo evangelho, depois desse novo nascimento, é o modus vivendi do reino. É o que Deus gostaria que fosse o nosso estilo de vida. Na minha visão, o evangelho não tem nada a ver com discurso, com pregação, com liturgia, com cantoria, com nada. Isso tudo a gente faz porque a gente gosta de fazer. É a nossa festa. Mas o evangelho está para além disso. É o estilo de vida do reino de Deus. É o resgate do projeto edêmico. Em Gênesis 3, o projeto foi viralizado, né? O vírus desconfigurou. O evangelho reconfigura. Que coisa bonita. E se o evangelho é vivido assim, a gente pode calar a boca. São Francisco de Assis, né? Sim. Prega o evangelho sempre, se necessário. Abre a boca. Nesse tempo, Simval, eu acho que nós deveríamos calar a boca. Tem muita gente falando demais. E quem fala demais fala bobagem. Contamina o conteúdo a ser pregado, você entende? Então eu acho que o evangelho hoje, porque nós vivemos numa geração que enxerga, melhor, que ouve com os olhos. Verdade. Ela só acredita no que vê. Nada do que ouve eles acreditam. Vive em rede. Na rede só tem boca, não tem ouvido. Ninguém ouve ninguém. Está todo mundo falando e ninguém se ouvindo. Então nós desenvolvemos visão e deixamos desenvolver audição. Por isso o Apocalipse diz lá no final, né? Quem tem ouvidos, ouça. Dê ouvidos. Por que eu acredito? Porque eu acho que nós iríamos perdendo a escuta de tal forma que quando a gente chegasse no final, tão pouca gente ouviria que ele diz, se você tem escuta, é dos poucos, ouve. Então, nesse tempo, esse evangelho seria pregado com testemunho, porque contra fatos não há argumento. O problema é que, resumindo a minha definição, ótimo. É que nós vivemos um tempo em que a liderança brasileira, lamentavelmente, viciada em número, a ânsia por número, a numerolatria, número, baixa autoestima, né? Isso é necessidade de autoafirmação, de like, de aparecer, de seguidores, visualizações, de megas igrejas. Isso é numerolatria, isso é baixa estima. Na ânsia desse número, nós comprometemos conteúdo. E hoje a gente tem que lidar com essa avalanche de mau testemunhos que comprometem o conteúdo da mensagem. Então, o evangelho é o estilo de vida de Deus. Esse estilo só pode ser pregado com a vida, Simval, para mim não tem outro jeito. E você viu isso na vida de seu Adão, né? E meu pai, aprendi com ele. Cara. E da Geraldinha também, da Geralda. Coisa maravilhosa. Neil, pensando nesse evangelho como essa boa nova, essa boa notícia encarnada, apaixonada, apaixonante, que afeta radicalmente o nosso estilo de vida e nos coloca frente a frente a um Pai todo amoroso, como relacionar o amor de Deus à tragédia humana, como pensar num Deus todo poderoso, mas que permite uma pandemia desastrosa dessa assolar o mundo. A pergunta é assim, é Deus que está punindo a humanidade através do coronavírus, através da pandemia? Eu tenho ouvido pregadores falar isso por aí. O que você acha disso, querido?
Cara, eu acho que esse vírus é a maior expressão do amor de Deus pela humanidade. Eu creio diferente dos profetas do caos. Eu acho que Deus, primeiro, está desintoxicando a terra da humanidade. A terra precisa respirar, porque nós fazemos muito mal ao planeta. Níveis de poluição arrefeceram muito. As águas despoluíram. Peixes e animais estão perambulando pelas ruas em toda parte do mundo. Verdade. Todos os índices de qualidade de vida biológica melhorou porque o homem saiu da rua. Olha. Ok? Fantástico. E essa humanidade que saiu da rua, que reclamava que dentro de casa tudo estava fora do lugar, doente, enquanto sujeito de família, porque não tinha tempo, Deus devolveu o tempo. Hoje nós temos tempo de sobra, não é? Então, na minha concepção, Deus está curando o planeta e dando a nós tempo para que nós nos curemos. Entende? Eu não vejo como juízo. Eu não vejo como juízo. Em absoluto. Em absoluto. Amor e dor. Esse é o dilema do homem desde que o homem existe, né, cara? Deus é bom. Como é que pode haver dor na terra? Cara, isso para mim é tão infantil, rapaz, assim, que primeiro que Deus não tem nada a ver com dor. Nós escolhemos isso no Éden. Quando comerdes, vão morrer. Não morre só biologicamente. Tem a ver com aquilo que morre antes da gente morrer. Nós vamos morrer um dia, mas a morte da qual o texto fala é uma morte que antecede a biológica. Morre a qualidade de vida. Morre. Veja as mortes que nós vivemos no Éden. Sim, vai muito claro na Bíblia Sagrada. Primeiro, Deus visitava o homem todo dia à tardinha. E a sua presença era festa. Algo morre no homem quando Deus chega, ele se esconde. Então houve uma morte de uma relação teológica. O homem e Deus. Quando Deus chega, pergunta ao homem, quem te mostrou que estava nu? Ele diz, a mulher que tu me deste. A culpada é ela. Houve uma ruptura sociológica. Não é? Eu rompo com Deus, eu rompo com o próximo. Eu desfaço a cruz. Vertical e horizontal. E, em função disso, Deus me expulsa do jardim. Uma ruptura ecológica. Não é verdade? Morre tudo. Morre a nossa qualidade de vida e morre o projeto de Deus para o homem. Então, nós fizemos opção por aquilo que Deus não planejou, que não foi dor. Que foi a dor. Nós optamos pela dor. E hoje nós somos vitimizados pela dor pela qual optamos e dizemos que é Deus. Queremos colocar na conta de Deus. Pois é. Aí diz, se dói, Deus não ama. Agora, é um absurdo. Eu vou te contar um caso, quem me segue já me ouviu falar sobre isso muitas vezes. Se existe dor, Deus não ama. Eu acho que é o contrário também. Eu acho que até a dor é a expressão do amor de Deus, como esse vírus. Ok? Eu estou num fórum na UFRJ de saúde emocional, espiritualidade e cidade. Okay? Aí, médico, psiquiatra, eu fui como psicanalista e teólogo, e mais um antropólogo, sei lá, tinha um monte de gente lá na mesa. Aí eu dei a minha palavra e terminei com um texto. Provar e ver de que o Senhor é bom. Só aí, para quê, rapaz? Na hora do diálogo, das perguntas, pô, eu tô na universidade, né, cara? Aí levanta uma universitária, você sabe que o universitário sabe tudo, né, irmão? Então, ele só não sabe que não sabe. O resto ele sabe tudo. Sabe tudo. Né? Pois é. Aí ela fala assim, pastor, eu até fiquei impressionado com a sua palavra, eu não imaginei que um pastor pudesse falar como o senhor falou, não. Eu tinha uma outra visão sobre o pastor. Mas tem um problema semântico, epistemológico, ontológico. Olha, né? Olha os lógicos, né? Tudo que é lógico, né? Aí ela falou assim, pô, o senhor falou
o senhor foi tão bem na sua fala, mas o senhor acabou citando a história da carochinha. Mas eu falei, história da carochinha? A Bíblia. História da carochinha, Hum, pastor. Pastor, desculpe, isso aqui é uma academia. Não é lugar é, de história da carochinha. E tem mais, pastor. Ela querendo me ridicularizar, né? Há uma incongruência nessa sua fala, nessa fala da carochinha. O Senhor, provai e vede que o Senhor é bom. Senhor não é aquele que domina, rege, controla? Eu falei, é. E bondade, né, a qualidade daquele que não pode ser tentado pelo mal, pela injustiça? Eu falei, é. Então, há uma incongruência nisso aí, pastor. Se ele é Senhor, então ele não permitiria que o mal viesse, a bondade dele se espraiaria. Se ele é bom, então ele não tem controle. Então, das duas umas, pastor. Se ele é bom, ele não é Senhor. Se ele é Senhor, ele não é bom. Mas Senhor e bom não dá de jeito nenhum, pastor. Pô, o pessoal começou a rir, né? Quá, 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 quá. Eu falei, engraçado, a sua colocação é boa. Mas eu acho que também não cabe, porque eu acho que a dor também é produto do amor desse Senhor que é bom. Como assim? Eu falei assim, se o Senhor quisesse acabar com o mal na terra, você ficaria viva? Perguntei para ela. Silêncio sepulcral. Como assim? Você é perfeitamente boa? Você é plenamente boa? Não, ninguém é. Então, para Deus acabar com o mal, ia ter que matar você. E a mim também. E a nós todos. Portanto, porque ele me ama a mim, ama você e a nós todos, ele não acaba com o mal, porque ele teria que acabar conosco. Mas eu vou mais maravilha. além. Vou citar a história da carochinha de novo. Há um remédio para o mal. E ele morreu há 2000 anos atrás. Ele acaba com o poder do mal em nós. Silêncio. Todo mundo começou a aplaudir. Por quê? Porque o problema do mal não é problema nenhum, cara, porque nós estamos vacinados contra ele. Há um texto na Bíblia para mim que é maravilhoso. Ele diz assim: é, porque é melhor sofrerdes fazendo bem, se esta for a vontade de Deus, do que fazendo mal. É melhor sofrer fazendo bem do que fazendo mal. Ou seja, assim, Val, não existe na palavra a opção não sofrer. Ou eu sofro fazendo bem, ou eu sofro fazendo mal. Não sofrer não dá. Porque todos nós estamos caídos. Fantástico. Mas, se eu sofro fazendo bem, eu conto com aquele que é perfeitamente bom. E ele renova a sua misericórdia a cada manhã, renova a nossa força a cada manhã, ele põe o pão sobre nossa mesa todo dia e nos dá estratégia da palavra todo dia para que o mal não chegue à nossa alma como ele fez com Jó. Problema nenhum com o mal. Nenhum. Maravilha. Deixa Maravilha. ele aí quietinho, porque Deus de vez em quando usa ele para fazer a gente crescer mais rápido. Maravilha. E Romanos 12, 21 vai dizer: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Tudo E bem. Carl Rogers, que tem a ver com a sua formação, né? Ele disse: crescer dói, né? Então, assim, a dor faz parte do processo, né? Pois é, dói mais ainda saber que poderia ter crescido e não cresceu. E não cresceu, e não cresceu. Então, se é para sentir dor, que cresçamos, né? E cresce, dá glória Especialmente na rua. na graça e no conhecimento desse Deus que é bom e É isso sabe amar. aí. Que maravilha. Meu querido, como é bom te ouvir, viu? Você fala com paixão. Não é à Tamo toa junto. que o nosso movimento é Evangelho com Paixão. Compaixão, é É isso um aí. trocadilho, né? Um trocadilho. Neil, fala pra gente como ter saúde mental em tempos de quarentena, confinamento, um mundo em pandemia. Como é que é isso? Como é que é possível ter sanidade psicoemocional num tempo tão estranho como o nosso? Pô, tu viu que os transtornos de ansiedade explodiram no mundo, pânico, é, violência doméstica, Doméstica. O explodiu Rio de tudo. Janeiro está estourado em casos de violência doméstica. Geral. A Europa também. A Europa. A China, pós-pandemia, vive um caos também. Então, todos os índices de saúde emocional estão sendo revelados agora. Ou seja, tivemos que nos encontrar conosco. Olha, Não deu para fugir para a igreja, fugir para o trabalho, fugir para o lazer. Vai ter que se encontrar consigo. E por que é um problema para um monte de gente, Simval? Porque
viver esse retiro é muitas vezes ter que se encontrar com um estranho. Gente que não gasta tempo consigo, foge disso o tempo inteiro, chafurdado no trabalho, na balada, na igreja, fugindo o tempo inteiro, fuga, fuga, fuga. Teve que se encontrar consigo e se encontrou com um estranho que não conhece e que por isso não gosta. Olha. Então vai ter que viver autoconhecimento. É forçoso. Se continuar fugindo ou se recusando se encontrar para se autoconhecer, vai pirar, irmão. Porque vai viver essa dicotomia da visão equivocada que tinha de si mesmo e o que é de fato de verdade. O que eu pensava ser e o que eu sou. Me permita, Neil. O Carlinhos Veiga tem uma música que tem tudo a ver com isso. Ele diz assim: eu tentei fugir de mim, mas para onde eu ia eu estava. Quanto mais eu corria, mais para perto eu chegava, né? Então Não é é esse verdade? dilema nosso. É isso aí. Agora, meu irmão, as pessoas estão se esbarrando consigo, vão ter que olhar no espelho. Então, cara, como é que a gente faz? Eu diria, ocupe-se, mas não com esse homem exterior com o qual você se ocupou a vida inteira. Tenta gastar tempo com esse homem interior. Quando a crise vier, para e a considera. Não foge da dor, não. Não foge da crise. Caraca, eu estou ficando em pânico. Então aproveita esse estou ficando em pânico e tenta pensar de onde ele está vindo, qual é a origem dele. Por que eu estou em pânico? O que nesse exato momento é o foco da minha angústia? O problema é que a gente está entrando em crise, a gente toma um remédio. Imediatamente. A gente poderia esperar um pouquinho, vamos ver se a gente aprende alguma coisa nessa dor. Perdi o sono. Por quê? Pô, eu estou com aquilo na cabeça lá do ano passado, então vamos lá naquela coisa. Vamos trabalhar esse homem interior, dá para fazer isso. Isso se chama autoanálise. Isso se chama, se você quiser ir para a Bíblia, examine-se, pois, homem a si mesmo. Isso é absolutamente bíblico. Então é viajar para dentro, para o mundo, para o maior mundo que existe. O planeta Terra é grande, mas o que nos habita é muito maior. Há um mundo dentro de nós absolutamente lindo que quando a gente conhece... Entrar no quarto secreto, né? Entrar no Tameion, né? Nessa casa bagunçada, né? Nesse quarto de bagulhos. E quando você pode arrumar essa casa, uma certa bagunça tem que deixar, né? Casa arrumada demais, você tem medo de pisar. Não, é verdade. É a melhor casa que tem criança, os brinquedos estão tudo espalhados. Ou seja, a vida tem vida, tem vida, a vida ali, tem movimento. Deixa as crianças brincarem. Então Boa. Tem que ter vida. Agora, eu posso ter uma casinha bagunçada, mas é uma bagunça ajeitada. É como ter o escritório, né, irmão? Chega naquela mesa, tá aquela bagunça, mas eu sei que aquela folha está ali. É uma bagunça harmônica, né? Uma bagunça harmônica. É isso aí. A vida é a mesma coisa. Então, eu estou vendo todo mundo falando, você precisa ler 200 livros, você precisa fazer curso. Ok, leia. Mas não precisa ser 200, leia umzinho aí. Não precisa fazer curso. Curta a vida, faça nada. Deixa a tua mente passear um pouco, deixa ela viajar na maionese. E, de repente, nessa maionese, você faz uma salada de batata. Você se alimenta dela. Então, é aproveitar o tempo para autoconhecimento. Examine-se, pois, homem a si mesmo. Eu falo isso, Simval, com muita facilidade, porque eu sou de dentro, eu não sou de fora, sabe? Eu sou intra, não sou extra. Eu sou in, não sou out. Eu sou muito caseiro, não sou de... eu sou de muito poucas palavras, de meia dúzia de relacionamentos, assim. Eu sou muito caladão. Igualzinho meu pai, cara. Meu pai era o silêncio em pessoa. Eu tô em rede há um mês. Eu tô sabendo disso. Eu não tinha rede social. Eu sou do face to face, não do Facebook. É do face a face. Eu não sou do holofote, do aplauso, eu sou sou dentro, eu não sou exógeno, sou endógeno. Então, eu tô tirando essa pandemia assim, cara, eu tô feliz da vida, eu tô me divertindo, eu tô trabalhando ao cubo 3 vezes mais, mas eu tô feliz que eu tô trabalhando de casa. Mas eu sei que para outros, para os exógenos, para os outs,
estar dentro é um desespero. Bom, aprenda a caminhar para dentro um pouquinho mais. Exercício, 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 exercício. É tentar trabalhar aqui, ó, e o coração. Eu acho que dá para sair dessa pandemia, Simval, muito melhor do que como nós entramos. Muito melhor. Dá para fazer isso. E, claro, a figura de um bom livro é sempre muito bem-vindo, né, cara? Boas lives. Não é para ouvir tudo, nem todo mundo. Pelo amor de Deus. Nossa. Não precisa ouvir todos os jornais da televisão. Você vai ficar louco, vai pirar. Então vê um jornal de manhã e acabou, tá bom. Leia um capítulo por dia, 2, tá bom. Retire-se e viaja para dentro um pouquinho, tá bom. Depois vê um filme, tá bom. Vê como é que você pode ajudar a sua igreja, se a sua igreja está fazendo alguma coisa. Dá para administrar, dá para passar por isso bem, eu creio. Que legal, obrigado, querido, que coisa boa. Um outro fator que eu penso ser altamente adoecedor para esse tempo, e a gente já convive com isso, se não me engano, desde o início de 2018, é essa polarização político-ideológica no nosso país. E eu fiquei com vontade de perguntar isso para você, né? O que adoece mais, a pandemia, o coronavírus, ou essa polarização no nosso país que tem se mostrado devastadora, adoecedora, fake news, destruindo relacionamentos. Eu participo de um grupo de líderes religiosos e eles estão se engalfinhando em alguns momentos por conta desse tema. E as famílias divididas. Outro dia, uma apresentadora de um programa perguntou ao Pondé, Luiz Felipe Pondé, como é que ela poderia perdoar o pai porque ela não conseguiu viver o Natal direito com o pai. O que é isso? Então me conta como é que a gente pode enfrentar um tempo como esse, como discípulos de Jesus de Nazaré, e o que é que nos prejudica mais, pandemia ou polarização? Essa polarização foi a pior desgraça que aconteceu no Brasil. A pandemia para mim é cura. Deus curando o planeta e a raça humana. Então nós temos a possibilidade da reconciliação, da casa, do ethos, do eco e do homem. É uma oportunidade que Deus está dando. A polarização não, é uma desgraça. Porque a polarização de 2018, Simval, produziu um genocídio afetivo no Brasil. Milhares de pessoas morreram no coração do outro. O pai morreu no coração daquela filha. O amigo morreu no coração daquele amigo. Aquele vizinho morreu no coração daquele vizinho. Aquela ovelha morreu no coração do pastor e o pastor morreu no coração daquela ovelha. Dividiu-se, inclusive, a igreja. Tem igreja de direita e igreja de esquerda. Pastores absolutamente de direita e pastores absolutamente de esquerda. E, para mim, ambos os lados adoecidos. Não é? A gente, se fosse fazer a análise da dialética lá do filósofo, tese e antítese. Sem possibilidade de síntese. Por quê? Porque a gente não dialoga mais. Eu matei o Simval em mim e o Simval matou o Neil em si. Mesmo que nós, até então, nos dessemos muito bem. Porque o afeto morreu, eu agora não dialogo, eu imponho. Eu não sento à mesa para dialogar. Eu sento à mesa para impor a minha ideia, a minha ideologia. Então não há mais diálogo, porque diálogo é exatamente o oposto disso. Só há diálogo quando eu sento à mesa desarmado para, quiçá, ser convencido por você de que eu estou errado. Isso é diálogo. Se não houver essa abertura, não há diálogo. Não. Se eu estiver armado para te convencer de que você está errado, e se você senta armado para me convencer que eu estou errado, não há diálogo. São dois monólogos. E a tentativa de colonização do outro, né? Exatamente. Não há edificação. O que vai haver é litígio. Litígio. Então, essa polarização foi produto do adoecimento do sujeito, do indivíduo, da subjetividade. Mas quem é que morreu, Simval? Porque não foi todo mundo que morreu, não. Foi quem trocou Jesus por ideologia, trocou o evangelho por ideologia, seja de direita ou de esquerda. Porque os que amam Lula e a esquerda
são tão doentes como aqueles que idolatram o Bolsonaro e a direita. E nenhum dos dois admitem isso. E quem não adoeceu para lado nenhum, ele é o isentão. Porque você deveria ter se manifestado. Esse aqui diz do meu lado, e aquele diz do meu lado. Quando você diz para mim, vocês dois são doentes, então você apanha dos dois. Você entendeu como é que é? Então, como eu não dialogo, eu parei de te servir. Porque agora eu passei a competir com você. Quem serve quer ver a ascensão do outro. Quem compete quer diminuí-lo. Diminui o outro. Quer vencê-lo. Quer diminuir o outro. E o que aconteceu foi exatamente isso. E por que eu quero diminuir o Simval? Porque a minha estima está muito pequena. Essa polarização só se deu porque a saúde psíquica, emocional da nação já estava doente. A eleição de 2018 só veio revelar o quanto nós estávamos doentes. Nós já estávamos doentes, mas as eleições escancararam o câncer, tomou o corpo por metástase. Colocaram para fora todas as projeções de uma nação, né? Quanta projeção. Exatamente. Quanta projeção. Que Eu coisa. acho que para a gente vencer a polarização é uma questão quase impossível. Por quê? Se eu estou com a estima baixa, e quem tem estima baixa dificilmente admite, principalmente se é uma questão sociológica, é universal, é nacional, é uma identidade nacional de estima baixa, né? É a síndrome do cachorro vira-lata, o que é bom é da Europa, é do primeiro mundo, nada nosso presta. Nós não temos afetividade e consciência coletiva, nós temos o espírito de gafanhoto, queremos pegar o nosso, só pensamos no nosso. Por exemplo, se o governo que está no poder é a direita, a esquerda quer que quebre tudo só para ter razão. Se a esquerda tomar o poder, os da direita quer que quebre tudo só para ter razão. Mas peraí, se quebrar, você também vai se lascar. Não, eu quero ter razão. Isso é estima baixa. Então nós temos uma estima baixa como nação. Para a gente sair dessa estima baixa, só se nós tivéssemos qualidade de vida nacional e governamental. Nós não temos a pessoa capaz de fazer isso hoje, e nem vejo nos futuros próximos, porque se entrar o de esquerda, o da direita vai torcer contra, e se o da direita permanecer, a gente está vendo o que está rolando aí, a outra metade também vai torcer contra. Então, como que a gente vai fazer essa reconciliação? Só se a gente viver uma segunda conversão. Segunda conversão. Só que essa conversão não é mais a Jesus de Nazaré, é conversão ao outro. Ao outro. E para se converter ao outro que eu quero vencer, é muito difícil. Tem que lavar os pés. A minha visão sobre o nosso futuro não é pessimista, mas é muito realista. Eu não acredito que nós tenhamos um futuro próximo glorioso, não. Eu acho que essa polarização, no mínimo, mantém essa qualidade de vida que a gente tem. Todavia, quando a gente sai dessa pandemia, nós vamos estar num buraco econômico sem precedentes na história da humanidade. E um povo com estima baixa e com fome é capaz de qualquer coisa. E eu temo que nós social. Eu temo que nós tenhamos assim uma convulsão social nos próximos meses ou ano. Que Deus tenha misericórdia. Misericórdia. Porque nós vivemos essa doença social e todo mundo diz que o culpado é o outro, né? Como Freud diria, qual é o teu grau de responsabilidade no caos do qual você reclama? Você está reclamando do caos? Tô. Qual é o teu grau de responsabilidade? Não, o culpado é o Simval, eu não tenho nada a ver com isso, não. O Sartre vai chamar de má fé, né? O diabo é o outro, o diabo é sempre o outro, né? Parece que isso começa no Éden, quando Adão diz, foi ela, foi ele, foi a serpente, foi ela, foi ele. Eu tenho uma frase que roda muito aí nas redes,
que diz assim: quem não reconhece seus erros se transforma em caçador de culpados. E Uau, nós vivemos num mundo de caçadores de culpados. O problema é que achar o culpado não resolve o problema da dor, né? de forma alguma. E ninguém diz ai de mim, né, Neil? Ninguém diz ai de Ninguém, mim, né? Ai de se tu nós, entrar, ai de mim. se tu entrar no meu Face, já deve ter entrado lá, tá Ah, escrito assim, tá escrito assim, quem se enxerga de fato e de verdade, a única palavra que sai da boca é ai de mim. ai de mim, ai de A mim. experiência E de entrou, e Isaías, entrou numa música, né? Eu vi isso num clipe hoje de uma música. tudo, Ah, clipe, né? O Gleidson, quero abraçar, deve estar aí assistindo a gente. Ele é um querido membro da nossa igreja, me mandou hoje essa canção e eu ouvi essa canção extraordinária. Começa com essa fala sua, Legal. totalmente realista e A experiência de confrontadora. Isaías, né? Isaías, Sim. quando viu Deus, meus Ai olhos de viram o mim. rei. Quando ele vê Deus, Deus o apresenta a si mesmo, ele diz, ai de mim. Eu, É, Deus, eu, a luz de Deus me apresentou a mim. A única coisa que eu posso dizer é ai de mim. Nunca sabe com quem você está falando? o próprio Pedro, também na pesca maravilhosa, a experiência similar de Isaías, né? Afasta-te de mim que sou pecador, né? Eu sou Pois é. pecador, né? Então, Que coisa. então, o evangelho é a única coisa que faz isso, que nos faz santos, mas não igual os fariseus. Sim, Os fariseus queriam apedrejar a pecadora que estava aos pés de Jesus, né? Uma cena emblemática, né? A pecadora aos pés de Jesus e os santos com pedra na mão. que É um coisa. negócio louco. Só o evangelho mesmo. Aí, só que os santos com pedra na mão daquele tempo ainda eram santos melhores que o de hoje, porque aqueles santos jogaram a pedra fora. Os de hoje apedrejam. É verdade. A gente é apedrejado o tempo inteiro, é só discordar que eu te apedrejo. Pedra. Pedra Uma na muleira. geração, eu chamo de uma geração especialistas em defeitos alheios. Olha. Nunca num defeito do espelho, lamentavelmente. Então, essa Poxa. polarização só na conversão ao outro, que eu acho E, que é muito e- difícil. e tem uma questão que me chama a atenção, Neil, é que assim, política e pastores se misturaram bastante nesses últimos tempos. Eu fiquei com vontade assim de te ouvir, se você pudesse falar aos políticos do Brasil e aos pastores do Brasil, olhando nos olhos deles assim, o que viria do seu coração para a nossa turma de pastores e a nossa turma política. Mas eu nunca, em 30 anos de ministério, me meti com política. Eu nunca botei um político no meu púlpito, nunca dei microfone a ele, eu nunca quis nada com eles. Na campanha eleitoral de 2018, o presidente, quando candidato, pediu para visitar a minha igreja também, como visitou outra igreja aqui do Rio de Janeiro, né? Eu falei, olha, ele pode vir, mas ele vai ficar sentado no banco. Está conosco João da Silva, que é candidato, mas eu não vou dar palavra, eu não vou botar no púlpito, eu não vou fazer aquilo que se viu, ok? Porque se eu fizer isso, eu vou ter que fazer com outros candidatos, porque nem todo mundo vota nesse candidato, tem gente que vota naquele. Eu acho que a igreja não é para isso. Sim. Todavia, como eu estou te falando, nós santificamos algo que, na minha concepção, é profano. Nós usamos o nome de Deus para santificar um candidato. Nós acreditamos que o cara era Messias mesmo. E nós pusemos a mão no fogo, nós pusemos a qual é a palavra? A reputação da igreja no fogo. E usamos o nome de Jesus, é de Deus mesmo, é de Jesus, mesmo que parte dessa igreja dissesse que não. Só que a igreja de cá não consegue que os de lá sejam igreja também. E os de cá não acreditam que de lá seja igreja também. Ou seja, na visão dos dois, igreja é só quem pensa igual. Olha isso, Simval. Para uns, o candidato era o Messias, para outros, o candidato era o diabo. E aí eles nunca se encontram, né? Que coisa. Então,
e ambos usando o nome de Deus, uns Sim, mais e outros menos. outros menos. Outros menos. Então, o que eu diria aos pastores, cara, eu não sei, eu diria, cuidem do vosso rebanho. Hum, Tem muita gente lá precisando de pastor, tem muita gente precisando de cuidado. Ah, vai desenvolver sua vocação sem confundir as coisas. Dai a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Reavalie sua vocação. Se nós tivéssemos comentário aqui agora, a gente já estava apanhando só em tocar eu, nesse assunto. E apanhando dos verdade, dois. Dos dois, verdade. porque não há mais piedade. Se você pensa diferente de mim, é pancadaria mesmo. E o pior, é pancadaria cheio de razão. Razão, 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 razão. E com Cara, tempero de texto bíblico ainda. um texto Texto bíblico. bíblico temperando ainda No Rio de as Janeiro, maldades. no Rio de Janeiro, em 2018, dois pastores saíram na mão, numa reunião, na mão. E se fosse só isso, estava ótimo. Mas tinha gente vendo a briga e dizendo, deixa eles dois, deixa os dois. E quem dizia, deixa esses dois, também era da classe. Para você que nível nós chegamos. Ambos absurdamente cheios de razão. Eu acho que ah, eu acho que a gente vai precisar de passar por um arrependimento. Acho que de ambas as partes. Eu acho que a gente vai ter que olhar mais para o defeito do cara do espelho do que para o defeito do cara lá do outro lado da rua. Eu acho que a gente vai ter que ter coragem de admitir o nosso pecado, o uso da máquina de Deus, do Hum, rebanho, do recurso e do tempo, que é um bem raro e precioso que a gente gastou em projetos secundários, mesmo dizendo que foi em nome de Deus. Não é? Então, eu diria para o pastor, para você que polarizou, quando você polarizou para um lado, você expulsou todas as igrejas, todas as ovelhas do outro lado, independente de que lado foi. E a igreja deveria ser não a celebração dos iguais, mas a celebração dos diferentes, que transcendem a diferença em torno de uma convergência maior do que todas as divergências. E a convergência se chama Jesus de Nazaré. O aleluia. meu amor por Jesus tinha que ser maior do que pelo Bolsonaro e pelo Lula, do que pelo Flamengo ou pelo Vasco, do que pela Europa ou pela América Latina, do que pelo meu trabalho ou minha igreja. O amor por Jesus deveria transcender todos os outros. O número um. Amém. Eu acho que nós Amém. temos que voltar, como pastores, ao primeiro amor. É o que Amém. eu diria. Amém. A hora passa voando, a gente tem aqui 8 minutinhos e eu tenho algumas coisas ainda para poder saber de você, né? Até te pediria, se caso a gente apertar aqui no tempo, a gente volta só para mais uns 15 minutinhos e uma pastoral É, sua, pode ser assim? sem Ah, problema. como é que você tem visto o enfrentamento ao Covid-19 no Rio de Janeiro? Você tem percebido sinais de compaixão aí na cidade? E como a Igreja Betânia tem sido um sinal de esperança e como ela tem servido em tempos de distanciamento social? Vi uma cena hoje emocionante, a Igreja Batista Betânia entrando num ambiente e trabalhando com a limpeza, com Sanitização. promoção de saúde. Que coisa linda. Então conta pra gente, Ney, um pouquinho disso, cara. Então, no Rio de Janeiro, a tragédia tem o poder de despertar solidariedade nos homens. Né? A tragédia é uma bênção, porque desperta a nossa melhor versão. Então você está vendo um mar de solidariedade de todos os lados. O carioca é, por natureza, generoso. O carioca é, por natureza, acolhedor. O carioca é, por natureza, solidário. E a gente está vendo um avalanche de solidariedade acontecendo, que é bonito de se ver. Todavia, para a Baixada Fluminense, por exemplo, o lugar mais pobre do estado, a, a quarentena não aconteceu, está todo mundo na rua. E os índices de morte está crescendo tanto quanto São Paulo, eu acho que vai passar.
porque o número de favelas no Rio é maior do que em São Paulo, provavelmente. As favelas verticais, né? E o número está aumentando excessivamente porque a pandemia não chegou a 60%, não chegou a 50% em alguns lugares. Mas a gente vê um mar de solidariedade bonito de se ver, e eu acho que a tragédia tem esse poder de despertar em nós a nossa melhor versão. Isso é muito legal. Quanto à minha igreja, Simval, é absolutamente missional, é 100% missional. É uma igreja que de cada R$ 10, 7, 10 vai para missões ou ação social, não é? Então é missão o ano todo, o tempo todo. Nesse período nós multiplicamos. O que você viu hoje, nós temos profissionais da área de saúde, higienização social na igreja, e nós juntamos esse grupo de profissionais de acordo com a profissão do sujeito, compramos os produtos de sanitização, compramos o material, aquela bomba que vai higienizando, a roupa, tudo. Legal. E nós invadimos. A minha igreja está na frente de uma comunidade, então nós invadimos a comunidade com aqueles homens sanitizando cada viela, cada rua, cada casa, cada maçaneta, cada tudo. Então, toda semana, nós vamos fazer uma higienização dessa para a comunidade, não é? Além disso, nós trabalhamos com cestas básicas diretamente, sei lá, acho que umas 5 toneladas de alimento já deve ter ido. Nós estamos na rua todos os dias, levando comida para a população de rua, todo dia. Nós criamos o projeto Mentes Saudáveis, nós temos uma equipe de psicólogos e pastores que também são psicólogos, que Maravilha. estão à disposição da comunidade, de quem quiser, 24 horas por dia. Nós colocamos os seus nomes e telefones, né, para que eles possam atender quem quiser ligar. Teve um surto de pânico, desespero. Clica lá que tem o telefone de todo mundo que Atendimento você pode online. Online e pelo telefone, Ótimo. Então, dá para atender. Nós fizemos distribuição de máscara para os idosos, levamos nas suas casas, né? Que mais? Nós estamos cuidando dos nossos que estão internados, das suas famílias, né? Nós temos 3 casos de internados, contato com eles direto, e nós criamos, então, um gabinete de crise, né? Que todas as crises que aparecem para a igreja, nós temos uma equipe de 10 pessoas que a gente resolve na hora, pelo Zap, o que vai fazer. Então, a gente está em QAP 24 horas por dia. Mas isso é o natural da igreja, a gente faz isso o ano todo. A igreja é pancadaria, irmão. Nós escolhemos adorar a Deus através do serviço ao próximo. Que coisa E para inspiradora. nós não é surpresa. Esse tempo, Simval, tem revelado, por exemplo, a saúde da igreja local. Verdade. Tem encontrado colegas desesperados. E por quê? Eram igrejas que não estavam envolvidas em missão alguma. Não vivia o id, mas vivia o vinde. O trabalho era encher o templo, vinde a mim. Né? Fechou as portas, agora não tem igreja. Exatamente, era uma igreja que não estava em missão, era gente de passagem, evento. Consumismo religioso. Ninguém se conhecia, eles eram os destinatários da bênção, não o canal dela. Quando a igreja fechou, o templo fechou, e o pastor foi para a rede, o que acontece? Igrejas de 1.000 membros com frequência online de 15 pessoas. Cadê o povo? O povo não se conhece. O povo não tinha missão para estar junto. Não criou liga espiritual, você entendeu? Não tinha a possibilidade de virar corpo. Gente. Era uma igreja, era um depósito de convertidos. Mas não era corpo. Então, eu estou vendo colegas, cara, com os quais eu já conversei, conheço gente no Brasil inteiro. Daí cadê os meus membros? Falei, cara, sua igreja não está em missão. É uma igreja depósito de convertidos. Aproveita para ressignificar a tua visão sobre o que é a igreja. Para que a gente crie um mundo que vai para além do nosso umbigo. Neil,
Me permita, temos 20 segundos, vai cair a live. Queria convidar essas 300 pessoas que estão com a gente. Volta, a coisa vai apertar um pouquinho, vou apertar mais um pouquinho o pastor Neil, depois tem uma pastoral, uma oração. Volta com a gente para a gente continuar esse bate-papo. Neil, obrigado. A gente volta agorinha, viu, querido? Deus abençoe. Voltando para o segundo bloco do bate-papo maravilhoso com o pastor Neil Barreto, pastor da Igreja Batista Betânia, no Rio de Janeiro. Que papo maravilhoso. Seja bem-vindo, Tiago. Se aproximem para a gente continuar essa última parte da nossa conversa desafiadora com o querido pastor Neil Barreto. Ele chegando aí, vocês me deem um sinal. Um abraço aí para Mari, para Edinho, saudade, meu querido. Joabe, tanta gente boa, Tairone por aqui, Deus abençoe. Fabrícia, beijo no coração. Ronaldo, Márcio, que bom que vocês estão aí de novo para a gente continuar o nosso bate-papo, tá? Pastor Neil entrando, a gente continua a nossa conversa e depois a gente vai ouvir uma pastoral. Ele vai orar por nós. Estamos falando sobre a beleza do Evangelho e da compaixão em tempos de pandemia. A beleza do Evangelho e da compaixão. Então, Gleidson e Luísa, Deus abençoe. Pastor Neil está aqui. Vou convidá-lo agora, meu pastor. Convidando. Alguns segundinhos ele está de novo com a gente. Obrigado, gente, por voltarem aí para a nossa conversa. Pronto, pastor. Coisa boa. Obrigado, querido. A gente vai para os finalmente agora. Que bom te ouvir. Que privilégio, viu, querido? Prazer. Deus te abençoe muito, te fortaleça. Continue te dando essa lucidez, essa clareza acerca do Evangelho. O que você pensa em relação ao mundo pós-pandemia? Como vai ser o mundo? Como vai ser a igreja? Como será essa humanidade depois de todo esse tempo tão estranho? Será que a gente vai voltar ao normal? A gente vai continuar sendo anormal? Ou você enxerga o mundo pós-pandemia com esperança? Lembrando, eu tenho falado isso sempre aqui nas lives, lembrando do Ariano Suassuna, o nosso nordestino por excelência, ele diz que o pessimista é um tolo, o otimista é um bobo sonhador, mas ele é mesmo um realista esperançoso, né? Então, como é que é para você esse mundo pós-pandemia, Neil? Faço da palavra do Suassuna as minhas. Legal. O pessimista é um tolo e o otimista também. Eu sou muito realista. E quando eu leio a palavra, eu também leio com muito realismo. Eu costumo usar muito nos meus sermões. Eu amo o realismo da palavra. Eu amo o realismo da palavra. Então, eu vejo a pandemia, como nós já falamos, como a expressão do amor de Deus por nós. Desintoxica a terra da humanidade e devolve tempo à humanidade para curar-se, para desintoxicar-se, né? Então é uma oportunidade que Deus dá. Agora, no que eu creio? Eu creio que a humanidade não vai usar essa oportunidade para isso. Eu acho que nós vamos desperdiçar essa oportunidade como um todo. Claro que alguns aproveitarão, mas eu acho que a maioria não. Porque nós temos alguns sinais da palavra. Quando você lê, por exemplo, Simval, 1 Timóteo capítulo 3, a biografia do homem do tempo do fim, é absurdamente realista. Eu fiz um estudo de 9 meses nesse capítulo na minha igreja. Sim, 1 ano falando sobre aquilo lá. E uma marca muito proeminente que me chama a atenção ali, são várias, né? A amante de si mesmo, eu acho... Avarentos egoístas. O amante de si mesmo, sem afeição natural, ou seja, nos últimos tempos, o afeto não faria parte da natureza humana. Seria, portanto, uma raça humana psicopata. Desafeiçoada. Irmão, é louco. Mas lá no versículo 7 está dito: sempre aprendendo, mas nunca chegando ao pleno conhecimento da palavra. Sempre aprendendo. Ou seja, o ensinamento será ininterrupto, mas nunca, sempre, nunca. O ensino não vai ser jamais interrompido, ininterrupto.
mas o aprendizado se tornará uma impossibilidade. Então será uma geração desperdiçadora de saberes. É a geração do tempo do fim. Eu acredito que é essa geração que a gente está vivendo, que vai desperdiçar essa oportunidade. E mais adiante o texto diz que nos últimos tempos, homens, como é que diz a palavra? O mundo iria de mal a pior. O homem iria de mal a pior, enganando e sendo E enganado. sendo enganado. Então, o futuro do mal é o pior. De mal, presente, a pior, futuro. E diz que o homem será aquele que vai produzir a sua própria extinção. Será uma autoextinção. Enganando, eu sou a fonte do engano, e enganado, eu colho o meu engano. Então nós teremos o veneno do outro. Eu acho que esse tempo não chegou. Eu me lembrei do apóstolo Paulo, né, dizendo aos Gálatas: não mordam nem devorem uns aos outros, para que vocês não sejam mutuamente destruídos. Né? É uma autofagia. É a autofagia. E é o que eu acho que nós estamos vivendo, e eu acho que nós viveremos daqui para frente. Eu acho que esse tempo... Porque, Simval, pense bem, brother. Quem jamais poderia imaginar que o mundo pararia? Qualquer Só Raul Seixas, né? Pois é, isso há 30 anos atrás. Já pensou? Tu imagina, o cara pode ser o maior estadista do mundo, o maior sociólogo, antropólogo, filósofo. Ele poderia imaginar com o nascimento da nova ordem mundial, mas ia parar um país, ia parar um continente, sei lá. Mas o mundo parou. O mundo parou. Deus jogou a sabedoria dos sábios no lixo. Deus ri da nossa sabedoria. Deus ri da nossa riqueza. A Europa está humilhada. Acabou. Os Estados Unidos também. Tudo é terceiro mundo, irmão. Tudo é mundo doente, tudo é mundo pobre, tudo é mundo miserável. Ele jogou a sabedoria do sábio no chão, humilhou todo mundo. Bom, aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Deus nos humilha, nos dando oportunidade de dizer: eu vou acatar essa humilhação, Senhor, e vou mudar. Mas você vê o homem recalcitrando contra os aguilhões, dando murro em ponta de faca, continua zombando da realidade transcendente da existência, continua zombando da fé, continua soberbo, continua escarnecedor. É só você olhar as redes sociais, cara. Isso é um antro. Retrato, né? A rede social carrega o dejeto humano maquiado. Parece que está todo mundo feliz, parece que é todo mundo sábio, parece que é todo mundo ético, parece que é todo mundo... Mas o que você vê é ódio, o que você vê é culpa, o que você vê é acusação, que você todo vê mundo caindo. Cara, é horrível. É horrível. É o nosso dejeto maquiado, é tudo bonito, mas adoecendo todo mundo. Como eu preguei outro dia, a web, traduzido literalmente, é teia, né? Hoje o mundo vive na teia. Está todo mundo na teia. Se existe uma teia, há uma aranha. Quem é essa aranha, irmão? Que prendeu todo mundo e adoeceu todo mundo. Só o evangelho para exorcizá-la, né? Só o evangelho. Só o evangelho. Então, eu não sei como é que será o mundo pós-pandemia, mas na minha concepção existe toda a probabilidade de ser exatamente como era. Estão falando, né, os filósofos no novo normal, mas eu acho que o novo normal é o que a gente está vivendo hoje. Hoje é normal ficar em casa, hoje é normal live. Mas quando a gente sair daqui, eu acho que a gente volta para o velho normal. Todavia, eu não posso garantir, né? Não posso, é o que eu acho. Essa é a última dessa rodada e depois eu entro para um ping-pong com você, e aí a gente vai para os finalmente.
Mas a última pergunta eu queria que você fizesse para você. Eu fiquei assim pensando, né? Qual pergunta você gostaria de responder nesse momento da sua vida e nesse momento do mundo? Qual é a pergunta que Neil faria para Neil e Neil tentaria responder para toda essa gente maravilhosa que está acompanhando a gente? E eu tive que tirar os comentários para melhorar a fluência aqui do Instagram, que a gente está tendo uma pandemia de internet também. É muita live, a internet brasileira está um fiasco. Então, qual é a sua pergunta para você, meu príncipe? Uma boa pergunta, hein, cara? Nunca me fizeram essa pergunta. Não, não, sim. Ah, A pergunta que eu faria para mim é como é que eu faço para gostar mais de multidão, mais de exposição? Eu, eu sou absurdamente introvertido, cara. Se não introvertido, não, é voltado para dentro. Eu acho legal aquela pessoa que é extrovertida, que é para fora, que dá gargalhada, que pá! Tem seu lugar, né? Eu não sei fazer isso jamais. Eu sou absolutamente comedido. Você nunca vai me ver discutindo com alguém em rede. Pode me martelar, me xingar, que eu nunca vou te dar a, a graça do meu tempo se você não me conhece pessoalmente. Eu nunca discuto com quem me imagina. Eu só discuto com quem me conhece. Portanto, eu nunca vou discutir em rede, porque ele só conhece 2 minutos de um vídeo meu. Ele conhece uma frase da minha vida, mas eu vou fazer 54 anos. Então, alguém que julga conhecer 54 anos por um vídeo de 2 minutos, uma frase de 10 palavras, gastar tempo com ele, para mim, seria me diminuir demais, assim, muito demais. Eu levo meu cachorro para passear, né? Eu acho que eu ganho mais tempo, oh, que eu amo o meu cachorro, né? Mas há quem goste desse embate. Ele gosta do litígio, ele se sente vivo. da guerra. Essa, essa, essa vida, como é que dá o nome? Aquele cara que está sempre em batalha, ele é militante. Militante, vida na trincheira. O cara militante que briga por aquilo, briga com isso. Eu acho isso legal, sabe? Eu, como é que eu faço para aprender a ser assim? É a minha pergunta. Ai, que Não legal, sei que se você legal. tem resposta. Pois é, rapaz. E eu sou psicólogo também, né? Mas eu fiquei sem saber como intervir agora. Pois é, eu não sei. Ah, é, cara. Eu acho, Simval, que personalidade não muda. A Sim, gente lida diferente com ela à medida que a gente amadurece, né? Ah, como é a minha igreja que me honra demais com seu amor, eu me sinto o pastor mais amado do mundo, assim. Como também acho que eu pastorei uma das melhores igrejas do mundo. Eu conheço igrejas talvez melhores e piores que a minha, igual eu não achei no Brasil até hoje. Maiores, menores, igual a minha, eu nunca vi. E a honra que a minha igreja me dá e o amor que eu tenho pela minha igreja, sabe? Eu tenho muito orgulho da igreja. É uma igreja que funciona sem mim, cara. Eu tô naquela vibe do pastor desnecessário. Ela funciona sem mim, eu não preciso estar lá. Quando eu chego, tá pronto. É um negócio assim, meu irmão. Se você conhece minha igreja, tu vê que tem projeto para tudo e para todos. E a maioria não nasce no meu peito, não, cara. Nasce da membresia, sabe? que coisa linda. Eu, e até essa graça Deus me deu. Como eu sou de dentro, a minha vontade é de ficar dentro. Eu viajo porque Deus diz que uma vez eu pedi a Deus para não viajar mais. E Deus me respondeu com muita aspereza. Não tem como compartilhar, isso é realmente muito pessoal. Mas no final ele disse: o que eu tenho te dado, eu não dei só para 3, 4 mil pessoas. Eu dei para a minha igreja, não para a tua. Que a gente chama a nossa igreja de nossa, né? Sim, sim, A minha sim. igreja, o que eu te dei, ele falou para mim assim: o que eu te dei foi para a minha igreja, não para a tua. E a igreja dele é muito maior do que Betânia, Oh, né? uau, Mas muito como eu legal. sou de dentro, se eu tivesse direito de escolha, eu só ficaria em Betânia. Ficava só em Mas Betânia. como é que eu faço para gostar de viajar? Como é que eu faço para gostar de ficar dias fora? Eu só viajo uma noite.
Eu prego uma noite, manhã seguinte e volto. Eu não fico 2 noites fora de casa. Como é que eu faço para melhorar isso? Não, a gente vai marcar uma outra live para a gente tentar responder essa, tá? Pois é. Ah, que legal. Eu quero te convidar, muito legal, muito bom esse tempo, mas eu queria te convidar para a gente conhecer um pouco do lado B, né? O outro lado de Neil, trazer um momento assim mais divertido desse papo, para depois a gente ouvir uma pastoral e você orar por nós. E aí eu pensei assim, né, que o pastor, antes de ser pastor, é um homem, antes de ser o pastor Neil, é Neil, né? E muitas vezes as pessoas só lidam com a nossa pastoralidade e acabam não conhecendo o marido da Andréia, o pai da Tamara e da Thaís. Então eu queria começar esse bate-bola, que eu chamo aqui de responda se puder, assim, em pouquíssimas palavras, futebol para Neil Barreto, que é. Futebol. Pô, cara, eu sou vascaíno. Pensa bem. Ah, Eu jovem, eu quase fui jogador profissional. Eu, ah, eu abri mão de ser jogador profissional, eu já tinha sido escolhido na escolinha do Vasco, com 15 anos de idade, mas saiu a oportunidade de eu trabalhar com carteira assinada. oh, rapaz, oh. Eu abri mão da escolinha de futebol e assinei minha carteira pela primeira vez com 15 anos de idade. E esse ano, é, é, se eu me aposentaria do INSS se não tivesse mudado o sistema aí. Sim, Né? sim. As reformas, né? Mas mudou. O futebol hoje é mais um esporte que eu não sigo mais, e não tem a ver com o Vasco, não. Eu perdi o prazer depois que a seleção do Brasil já não dava mais alegria, meu time. Sei lá, eu perdi o prazer. Meu esporte hoje, escandalize-se, é o MMA. Eu amo Olha, o MMA. que É, legal. tirando as questões éticas, espirituais e teológicas, eu amo. Sim, Sigo tudo do UFC, sei tudo que você quiser saber, é que o que eu paro legal. de Que legal, cara. Romário ou Edmundo? Romário, sem dúvida. Romário. Eurico Miranda ou Roberto Dinamite? No campo, o Roberto. Na administração, o Eurico. O Eurico, nos últimos anos, fez muito mal para o Vasco, mas os anos de glória também foi o Eurico. E a gente tem que julgar o sujeito pela história e não pelo momento. Que legal. Ser raleiro é. É um estilo de vida. É, Que a legal. minha moto é a minha terapeuta. A minha moto não é o meu meio de transporte, é o meu estilo de vida. Eu só ando de Legal. moto. É um jeito de ser. A Harley é um jeito de ser. Não é um modo de ir, não é um veículo. É um transporte a qualquer outra moto. Para o raleiro, não. O raleiro, a Harley é um estilo de vida. Só quem tem sabe o que é. Que legal. Paraquedista do Exército Brasileiro. Com muito orgulho, sou da reserva do Exército e saltei muitas vezes, 51 vezes, do avião em voo militar. E tenho Poxa muito vida. orgulho. Uma vez paraquedista, sempre paraquedista. Que legal. Pandemia, mudando um pouquinho de assunto. Em pouquíssimas palavras, assim, o que, que vem na sua cabeça? Pandemia. Expressão do amor de Deus pela humanidade, como eu já te falei. É uma grande oportunidade de recuperar o tempo perdido. Ninguém mais poderá dizer. Há um versículo na Bíblia que diz assim: que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Que tempo é esse? É o tempo que a gente não teve para estudar, por isso ficamos ignorantes. Então, essa ignorância, por falta de tempo, ele não levava em consideração. Agora nós temos tempo. Depois da pandemia, a ignorância terá sido uma opção. Essa ignorância ele vai levar em conta sim. A pandemia é Deus nos devolvendo o tempo que a gente disse que não tinha. Ótimo. Polarização. É o fruto maior da doença do sujeito. Isolamento social ou jejum nacional. Isolamento social. A fé não dispensa bom senso. A fé não esteriliza ninguém, não vacina ninguém. A fé não blinda ninguém. Muito bom. Política é?
Eu ia falar uma coisa, mas acho que não. Po- Política é a arte de discutir sobre a polis. Ah, que legal, né? Ah, e foi no sentido etimológico da palavra. Muito bem, muito bem. Ah, deixa eu fazer uma bem fácil aqui. FHC, Lula, Dilma, Temer ou Bolsonaro? Paz. Responda se puder, se quiser pode pular também, fica à vontade, tá? Eu, eu conheço o Bolsonaro pessoalmente. Sim, E a pessoa dele me é muito agradável. Ah, mas como ele está do lado de vários presidentes, cada um tinha sua característica, né, cara? Eu não sei, rapaz. A resposta para essa eu não sei. Não maravilha. Tá valendo, tá ótimo. sei. Tá massa. Redes sociais. Uma ferramenta extraordinária, talvez a mais brilhante inventada pelo homem e hoje a mais necessária. Todavia, existencialmente falando, ela virou a Lagoa de Narciso. Narciso apaixonou-se pela sua imagem na lagoa, né? E atrás de encontrar-se com aquela imagem, ele mergulhou naquela lagoa e se perdeu. A rede é o lugar onde a pessoa se encontra com a imagem, aquela que ele quer projetar. E ele corre atrás dessa imagem, tentando ser aquilo que projeta e não consegue. E ele tem se afogado dentro dessa rede social, viciado, virando um nomofóbico e incapaz de admitir que é um viciado. É uma cadeia, uma teia. Muito interessante. O evangelho é. A maior expressão da graça de Deus, porque o Evangelho é Jesus. O Evangelho é o poder de Deus para que nós nos livremos de nós. Ele gera uma nova criatura que põe diante de nós, que faz com que nós nos enxerguemos enquanto velho homem e diz assim: você é isso aí, Neil, tá vendo como você quer? Você quer ser isso ou isso que Deus fez em você? O Evangelho te dá a opção de ser quem você quiser ser, de continuar sendo velho ou de viver o novo na presença dele. Coisa linda, coisa linda. Compaixão. Acho que é o sentimento mais necessário ao homem moderno. É a capacidade de viver o amor que a gente chama de empático. A gente vê muito amor simpático. Eu gosto do que vejo em você, mas o empático diz: eu sinto o que sente você. Isso é compaixão. Só quando eu sinto o que você sente é que eu me movo para acabar com essa dor. Uau. Quem é a pessoa que mais inspira compaixão para você? Na história, foi Madre Teresa de Calcutá. Na vida, meu pai. Na minha vida. Meu Adão. Maravilha. Igreja. Nunca vi, nunca vi tanta generosidade como naquele homem. Eita, meu Deus, queria ter Outra conhecido esse príncipe, seu Adão. Igreja. igreja, sonho de Deus para o que ele queria ver manifestado entre todos os homens. É, é a comunidade sonhada por Deus. Se ela é igreja de fato de verdade, uma comunidade de igualdade, de justiça, de solidariedade, de, resumindo, de amor com desapego. Eu amo Maravilha. sem ser tentado pelo poder, portanto, sem querer controlar. Eu amo a partir do amor que eu sinto por mim mesmo, portanto, sem me permitir dominar. É o sonho de Deus para a humanidade. Coisa linda. John Stott ou Tim Keller? John Stott, John sem a Stott. menor sombra de dúvida. Maravilha. Martinho Não, Lutero não, ou Martin. não,
Não que eu Pode- despreze Tim Keller, pelo amor de Sim, Deus. sim. Legal, Ninguém legal. despreza, né? Maravilha. Martinho Lutero ou Martin Luther King Jr.? Martin Luther King Jr. Uau, que legal, que legal. Ah, dois amigos seus, você pode pular, tá? Caio Fábio ou Ed René Kivitz? Ah, que legal. Ninguém me abençoou mais no mundo como pessoa e como ministro como Caio Fábio. Ninguém. Caio Fábio é quem conhece meu coração. Aliás, acho que ele é o único que conhece meu coração. Eu devo muito a ele, ontem e hoje, até hoje. Mas o Ed é um Entendi. amigo do coração também. Está lá também. Maravilha. Coisa boa. Você tem medo de quê, Neil? De nada. Eu não conheço, diante de Deus, Simval, esse sentimento. Eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo de viver, eu não tenho medo de criticar, de dor. Eu sou completamente, não completamente, acho que é muita coisa, mas eu sou muito destituído desse sentimento. E isso não é uma virtude, isso é um problema, viu? O medo, você sabe que é libertador. Sim, sim. Ele regula a atuação para que você não seja invasivo, displicente. O medo, ele é absolutamente Protetor. importante. Deus o colocou em nós. Ele é ruim quando ele é excessivo, mas a Sim. ausência dele é também um problema muito grande. A gente É, mete o pé na porta, muitas vezes inconsequentemente. Eu não tenho medo, Simval. Não estou vendendo imagem. Eu não tenho sim. medo. Não É, tenho. é só eu pulando um pouquinho de avião também, de paraquedas, para poder perder alguns medos, né? Ah, eu vou apertar mais um pouquinho para a gente caminhar para o final. O pastor tem essa mania de dizer que está terminando e nunca termina, né? Mas eu já estou fechando aqui com você para você dar atenção à sua família preciosa. Ah, maior erro da sua vida e o maior acerto da sua vida? Eu acho que o maior acerto foi ter sido um filho obediente. Hoje eu sinto muito orgulho por saber que meu pai teve muito orgulho de mim, honrar pai e mãe. Eu acho que esse Legal. foi eu não estou espiritualizando. O meu maior acerto foi aceitar Jesus. Lógico, Sim, sim. estou falando na vida. É, é ter ouvido pai e mãe. O meu maior erro, são tantos erros, cara, assim. O, o, eu não sei se eu vou te responder. O meu maior erro é não ter feito algo que eu deveria ter feito na minha juventude e que eu não posso compartilhar. Eu carrego isso comigo. Que se tivesse feito, talvez a minha vida seria completamente diferente de hoje. Mas como eu tenho muita satisfação na minha vida hoje, eu não sei o que poderia ser melhor do que isso. Mas eu acho que eu poderia abençoar um pouco mais se eu tivesse feito o que o meu complexo de inferioridade da época me impediu de fazer. Eu ainda tenho muito complexo de inferioridade, mas esse complexo que ainda carrego em mim já me impediu de ser e fazer. Hoje não. Ele não me impede, ele está aqui, mas eu vou lá e finjo que ele não existe, você entendeu? Eu vou lá e faço. Mas houve um tempo que ele me impedia muito. Eu acho que alguns projetos de Deus para mim deixaram de ser cumpridos porque eu demorei a enfrentá-lo. Ah, eu caminho para o fim aqui entrando um pouquinho na sua família, mas antes de entrar lá, eu preciso te perguntar sobre o dia 1º de agosto de 1966. É o dia do meu nascimento, né? Eu acho que é o dia que Deus
colocou no mundo um cara que ele ama a beça. Ah, que legal. Que coisa Eu acho, boa. eu Que sei que coisa ele boa. ama, porque eu sei pelo testemunho quanta gente esse cara que ele ama tem abençoado. Eu acho que se eu Poxa. morrer hoje, Simval, meu nome vai ficar por aí algum tempo sendo falado. E olha que eu nunca escrevi nada. Deus não me deu a graça de saber escrever, por incrível que pareça. Me pedem livro o tempo todo. Eu não sei escrever, eu não gosto de escrever. Mesmo não tendo escrito, eu acho que eu vou ficar aí por algum tempo. Então, acho que Oh, que vai ser o cara legal. que Deus ama. Que vacila, Que mas é legal. maneiro. Amado. Bendito seja o dia 1º de agosto de 1966. Né? Família. Família. É tudo o que eu tenho. Não tenho mais nada além deles. Porque eu acho que eu tenho aquilo com que eu sou. Aquilo com que eu estou, eu não tenho. Então, eu sou com Andréia, eu sou com Tamara, eu sou com Thaís. Tudo mais eu tenho, mas eu sou com a família. Maravilha. Bendito és tu entre as mulheres, né, cara? Você é É, cercado de mulheres, benditão. né? Aqui eu mando, irmão. Aqui eu sou o cara que determina o que será. Entendeu? Ah, esse cara sou eu. Só que não, né? Só Só que que não. não. Né? É o cara que diz a última palavra, sim, senhoras, né? Sim, Pois senhoras, né? é. A Que última palavra é legal. minha. Sim, senhora. Sim, senhoras. Né? O 11 de setembro ficou marcado na história mundial, Foi. especialmente do ano de 2001. Mas o que tem a ver o dia 11 de setembro de 1986? Foi o meu acidente de moto. E nesse, pô, cara, onde é que você pegou isso? Você botou Cara, detetive pra mim? sabe quem é o detetive? É o Daniel Canidia, que você abraçou, que mesmo sem enxergar, ele te ouve tanto que me deu todas essas informações sobre você. E na verdade, eu estou aqui representando ele. Eu queria que ele estivesse aqui com você, cara, porque ele te ama com um amor visceral, um Vamos fazer amor de outra? uma. Pois é, você e ele, cara, vai ser fantástico. Eu, ele e Legal. você. Legal. 11 de setembro de 86, eu sofri um acidente de moto. Eu era militar da Brigada Paraquedista. Por causa desse acidente, eu me reformei do Exército, sou reformado do Exército. E no chão daquela queda de moto, se deu o meu chamado para o ministério. O meu chamado foi assim, Simval, aos 9 anos de idade, criado numa igreja, numa família evangélica tradicional, batista, culto doméstico, caixinha de promessa, cada dia 1 hora, tal. Família de Adão Barreto e Geralda Barreto. Ah, Aos legal. 9 anos de idade, minha mãe tira a caixinha de promessa, um texto de Isaías. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, diadema real na mão do teu Deus. Isaías. Minha mãe brincando profeticamente, ela não sabia que era profético. E meu filho, você vai ser um diadema real na mão do Senhor, você vai ser pastor. Olha. Cara, inexplicavelmente, aos 9 anos de idade, eu me levantei da mesa gritando, eu não quero ser pastor, eu não vou ser pastor. De uma forma muito iracunda e desrespeitosa. Nunca alguém faria isso naquela época diante do pai. Eu saí, fui pro quarto, bati a porta e tranquei. Não quero ser pastor. Não me pergunte. Eu nunca tive trauma pastoral. Pelo contrário, meu pai era amigo dos pastores e os pastores amigos da minha casa. Eu só tinha referência boa. E eu saí com raiva. Minha mãe foi lá, meu filho, abre a porta. Eu não quero ser pastor, mas por que, meu filho? Minha mãe me consolou, não entendeu tal. O tempo passa. Em 86, eu sofro esse acidente de moto. Eu já estava com 19 anos de idade, 10 anos depois, portanto, 20 anos de idade. Eu caio, um caminhão avança o sinal, ele bate na minha perna, me joga a 60 metros de distância. Eu vou rolando com a moto, meu capacete sai. Quando eu bato com o capacete saiu e minha última pancada no chão, eu bati com a cabeça no chão. Só que eu bati com a cabeça no meu pé. O meu pé estava na minha Entendi. cabeça.
a minha perna arrebentou, meu joelho arrebentou, ficou preso por aquele nervo que fica atrás da perna. Então, Ai, a perna arrebentou, veio aqui atrás do corpo e eu bati com a cabeça no pé. O meu pé salvou minha vida. Bom, eu fiquei acordado, grogue, tentei ficar em pé. Quando eu fiquei em pé, que eu vi que eu não tinha mais perna. Foi pânico, pânico geral. O caminhão imagina. fugiu e um mecânico que estava transportando um motor de carro numa variante toda suja de graxa, ele tirou o motor que estava na mala, me botou e me levou para o hospital. No hospital, minha perna solta, a maca côncava, né, ficou cheia de sangue. Eu fui para o centro cirúrgico, num hospital que é horrível aqui no Rio de Janeiro, mas que naquela tarde tinha um seminário internacional sobre joelho. E estava no hospital a maior autoridade internacional de joelho. Ele estava dando um seminário. Olha a coisa. Tá explicado não ter medo de nada, né? Pode cair da moto que vai aparecer a maior autoridade para Pô, cuidar cara, de um negócio de você. maluco. Esse cara me operou com uma junta de autoridades em joelho. Eu perguntei para ele assim, doutor, eu vou perder minha perna? Ele brincando, falou assim, você acredita em Deus, rapaz? Eu falei, acredito, não só acredito, como sirvo. Ele falou assim, peça a ele para não perder. Eu vou fazer tudo que a medicina me permite fazer. Aí, juntando a tua oração com a minha mão, vamos tentar ganhar essa perna. 11 horas de cirurgia. No outro dia, eu acordo no CTI ou UTI, um negócio desse. Abro o olho e não tenho coragem de olhar para a perna. Caraca, minha perna tá lá, não tá, não tá, meu irmão. Eu levei um tempo. Aí, quando eu olhei para a perna estava lá, com um cano onde o sangue saía, né? E eu estava numa tração. Não dá para explicar a tração. Hoje, quando a pessoa quebra a perna, bota aquela antena, já viu? Externa, e o cara vai embora para Sim, casa. sim. Naquela época, não. Colava o osso, né? Porque se o músculo está funcionando, se o osso quebra, ele trepa. Então, para que o osso que foi consertado fique no lugar, bota-se uma tração aqui na ponta da perna e puxa até que esse osso encoste aqui. Ó. E você fica na cama até calcificar. Eu fiquei internado 4 meses. 3, 6, 9, 12. 128 dias sem ver o corredor. Sem ver o corredor. Mas no dia seguinte, o doutor veio me visitar. E eu perguntei, doutor, eu vou perder a perna? Ele falou assim, Neil, nós não sabemos. Nós fizemos enxerto com carne de carneiro. Porque a carne mais parecida com a humana é de porco. E não tinha carne de onde tirar de você para botar aí, porque foi muita carne. Nós fizemos um experimento. Gente, Se o teu corpo rejeitar, tua perna sai. Se teu corpo aceitar, tua perna fica, mas fica dura. Andar, perna dobrando não dá mais. Cara, e eu me lembro que minha Bíblia estava do lado, eu peguei minha Bíblia e abri a Bíblia. Estava escrito assim, quão formosos os pés daqueles que anunciam a palavra. Cara, naquele dia, assim, Val, Deus falou assim comigo, quase que audivelmente. Teus pés serão preservados, ficarão perfeitos, mas eles serão usados a partir de agora para pregar a palavra. E Deus, quando termina, fala comigo, diz, eu te chamei quando você tinha 9 anos de idade, através da meu boca da sua mãe. Teve jeito, Deus, brother. coisa linda. Coisa Ó, linda. gente, perfeito, perfeito. Rapaz, Minha perna não definhou, não diminuiu. Minha perna é perfeita, meu corpo é perfeito. 11 de aleluia. setembro de 1986. E junto com isso veio a reforma da Brigada Paraquedista, que me dá sossego financeiro. Eu tenho. Não preciso da igreja para sobreviver. Eu tenho a graça de Deus de ainda poder contar com essa ajuda depois de 11 de setembro. Amém. Amém. Que coisa maravilhosa. Cara, eu te ouviria a noite toda
e já deixaria você pregando aqui para a gente no do culto de domingo de manhã. Que coisa linda. Eu termino perguntando o seu maior sonho, quem é Jesus de Nazaré para Neil Barreto, e aí você já pode emendar com uma pastoral para o nosso coração e orar por nós e com a gente, deixando o nosso coração assim com uma gratidão profunda de estarmos quase há 2 horas aqui compartilhando a beleza do Evangelho, a beleza da compaixão, que atravessou sua história e fez de você alguém que tem nos abençoado tanto, tanto, tanto. É uma gratidão sem tamanho para a gente. Prazer, prazer, prazer. Meu sonho, eu vou falar do sonho que eu tenho para a igreja. Eu tenho sonho de ver uma igreja ainda no Brasil da qual a gente se orgulhe. Hoje, nós como evangélicos não temos orgulho de sermos evangélicos. A gente tem orgulho do evangelho, mas do evangélico a gente ainda tem muita vergonha. Verdade. E a minha tristeza é porque a gente tem razão de tê-lo. E quem diz que não tem, não é porque não haja motivo, é porque ele não enxerga. Porque qualquer um que enxerga faz com que a gente tenha um quê de vergonha do que a gente se tornou. Então eu sonho ainda ver uma igreja que tenha o respeito da sociedade, sabe? Porque hoje, Simval, me parece que a sociedade, principalmente a academia, ainda acredita que não há vida inteligente no planeta evangélico. Verdade. E a gente sabe que há muita vida inteligente e coerente. Só que essa vida inteligente e coerente não aparece. Não é ela que dá face a essa igreja. Né? Eu sonho em ver a face da igreja ainda mais bonita. Sonho com realismo. Ok? Então é um sonho esperançoso. Amém. Jesus é a razão do meu movimento. Eu não diria para você que eu ame ser humano tanto quanto eu deveria amar. Eu não amo gente tanto assim. Portanto, eu amo com o amor de Jesus. Porque eu não sei servir a Jesus sem servir ao próximo. Eu não consigo ver gente sofrendo, eu não consigo ver gente com fome. Eu não consigo ver gente angustiada, eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo, eu não consigo. A minha igreja está na frente de uma comunidade. Eu adotei aquela comunidade. Eu convido você a vir conhecer o trabalho da igreja naquele lugar. Assim. Quero ir É sim. bonito demais de ver. Acho que toda a igreja tinha que conhecer a minha igreja. Acho Amém. que todo pastor tinha que conhecer a influência de uma igreja local como a minha, sabe? Jesus é o caminho pelo qual me movo. Porque se tira Jesus de mim, o que sobra é o cara de 1º de agosto. E se eu não fosse crente, eu diria o leonino. Leão Bravo. O que sobra é o da infantaria paraquedista, é o Pedro. Se tira Jesus, eu pego a espada de novo e corto a orelha. Dá para entender o que eu estou falando? Estou entendendo. Tô entendendo. Com Jesus, eu aposento a espada e deixo a orelha no lugar de todo mundo. Que lindo. Jesus é a razão do meu mover e o caminho pelo qual eu me movo. E que se tira Jesus de mim, o que sobra é Neil. E Neil seria insuportável de se conviver. Então Jesus é a razão da vida. Maravilha. Maravilha. A Beleza? palavra é sua. Beleza. A palavra é sua para deixar suas considerações finais e fazer uma oração por todos nós, essa gente linda que nos acompanhou do começo até o final. Que Deus recompense cada um e cada uma de vocês por essa companhia, nesse papo cheio de evangelho e de compaixão. Então, para cada um de vocês, hoje nós temos lá, agora nós temos 289 pessoas, chegamos a 300 e poucas, né? Eu diria para cada um de vocês,
Aproveita essa quarentena para se tornarem naqueles que vocês são no coração de Deus. Parem de perder tempo sendo alguém que vocês não são. Parem de perder tempo em tentar impressionar pessoas, de viver para ter likes, seguidores e admiradores que não lhe conhecem, não conhecem vocês. Tenta se tornar aquele que vocês são no coração de Deus. Invista não naquele que você é diante da câmera e em ajuntamentos ou na coletividade. Invistam naquele que vocês são quando não tem ninguém olhando para vocês. E quando vocês conseguirem isso, vocês encontrarão não o Deus da religião, mas o Deus de fato, porque ele só se manifesta na quietude. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Só se sabe Deus na quietude. Porque na quietude a gente se encontra com a gente. Quando a gente se encontra, a gente está pronto para encontrar Deus, porque Deus não trabalha com personagens, com gente da coletividade. Então eu diria para vocês, sejam vocês, para a glória de Deus. E quando vocês conseguirem fazer isso, vocês vão ver que não precisa vestir máscara nenhuma, performance nenhuma, para ter aplauso de ninguém. A honra vem, o reconhecimento vem, e vem na verdade. Precisamos de pessoas assim no mundo, mais do que em qualquer tempo na história da humanidade. Aquietai, saiba que Deus é Deus, e sabendo Deus, saibam-se. E aí a gente terá chegado ao ponto de aprender e conseguir viver o Evangelho de fato, de verdade. Prazer estar com vocês. Que coisa maravilhosa. Ora por nós, meu príncipe. Faz uma oração Amém. por todos nós. Ó Deus, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor. Não só dessa live, mas por esse tempo de quarentena. Porque nós sabemos que há propósito nesse tempo. A humanidade, os sábios, os pretensos sábios, os pretensos poderosos, imaginavam saber alguma coisa. E todos eles foram pegos de surpresa. Mas tu não, ó Deus. Nossa. Esse tempo não foi uma surpresa para o Senhor. Tu tens tudo sob controle. E o que nós pedimos nessa noite, ó Deus, é o que eu tenho te pedido todo dia. Cumpra o teu propósito nessa quarentena e capacite a tua igreja para se transformar naquela igreja que tu sonhas para nós, desde Jesus de Nazaré. Ajuda-nos a fazer dessa quarentena o tempo mais trabalhoso, mais aproveitado da nossa vida e da nossa história. Em nome de Jesus. Porque nesse tempo é o tempo de trabalharmos em nós, para nós. Trabalharmos a nossa essência. Ajuda-nos a viver isso. Nós pedimos no nome de Jesus, nosso Senhor que reina. Amém. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu querido, sem palavras para te agradecer. Obrigado pelo seu carinho, pela sua vida, pelo seu testemunho, pela sua vocação. Que Deus abençoe a vida da sua casa, de André, de Tamara, de Thaís, da Igreja Betânia e tudo de lindo que vocês fazem e são no reino de Deus. Oro, torço para que em novembro a gente se abrace aqui na nossa terrinha. Saiba que você tem uma igreja aqui na Bahia, você tem amigos aqui, gente que te ama e que ora pela sua vida. Que o Senhor te dê vida longa, conserve o seu coração aos pés dele e faça com que a voz do Evangelho continue ecoando através da sua voz. Beijo no seu coração, Deus te abençoe muito e te recompense por esse tempo compartilhado com a gente, queridão. Foi um prazer, desejo o dobro para você e para todos. Amém. Beijo. Deus te abençoe. Boa noite, meu príncipe. Boa noite, gente querida. Deus abençoe. Um abraço, Neil. Deus abençoe, gente.